Olá pessoal, seja bem-vindo aqui ao meu canal, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo e eu vou falar com você sobre algo muito interessante. O que te impede de emagrecer? É a sua falta de força de vontade? É porque você detesta a dieta? Não! É por causa do seu luto e fuga. Hoje é dele que a gente vai falar, então se você quer saber mais, fica aqui comigo nesse vídeo e você vai entender o que está acontecendo dentro da sua mente. Só que antes disso, gente, deixa o seu like aqui, isso é muito importante para o YouTube reconhecer como um vídeo que ele vai poder divulgar aí para mais pessoas. Se inscreve no meu canal e vamos lá, gente. Quanto mais pessoas inscritas, mais eu quero poder ensinar vocês, mais eu quero poder explicar para vocês e mais pessoas passam a ter o autocontrole sobre elas mesmas. É o seguinte, essa história de que é falta de força de vontade, isso é balela, tá? Então é muito ruim a gente que quer emagrecer ficar ouvindo isso das pessoas. Eu lembro, gente, há um tempo atrás, né, 5 anos atrás aí, que eu fiquei lutando com a balança durante 15 anos da minha vida e que eu cheguei aí a pesar quase 20 quilos a mais. As pessoas falavam pra mim também isso. Isso é falta de força de vontade, você tem que querer muito. E não é bem assim que funciona. Ou melhor, não tem nada a ver. Então eu vou te contar o porquê que você não está conseguindo emagrecer. Existe um processo inconsciente que ele se chama luta e fuga. É um processo do teu cérebro, tá? O teu cérebro tá fazendo isso sem você saber por quê. Porque, gente, é mais ou menos 10%, né? Que a gente tem aí de conhecimento sobre nós mesmos. A maioria a gente não tem. A gente não tem acesso às nossas profundezas, a gente não tem acesso à nossa memória. Então, imagina, desde que a gente nasceu, a gente guarda a memória. Vocês têm ideia o que tem ali? Tudo que você já viu um dia, tudo que você já ouviu, tudo que você já viveu, tá tudo guardado aí dentro. Então, aí, gente, tem muita informação, tem muita coisa. E é lógico que a gente não acessa tudo ao mesmo tempo, porque isso seria impossível. Então, o acesso das informações, ele vem conforme a nossa necessidade. E, gente, é o seguinte, do mesmo jeito que você aprendeu a dirigir um carro, do mesmo jeito que você aprendeu aí a usar um controle remoto para mexer na TV, do mesmo jeito que você aprendeu a mexer no seu computador, você vai ter que aprender a mexer no seu cérebro. Porque ou você aprende a mexer nele, ou ele governa você e você, não tem a menor ideia. Fica achando lá que é força de vontade, que é falta de força de vontade, que é por isso que você não emagrece. Então, vamos lá. Esse processo, ele se chama um modo, tá? É um modo do seu sistema, do seu cérebro de estar, que ele se chama luta e fuga, tá? Ele vem do termo do inglês, flight or fight, e ele também, ele é chamado, né, do sistema nervoso central simpático. Então, quando esse modo é acionado, o que acontece dentro do nosso corpo? Nosso corpo entra num estado, assim, de ameaça, tá? E ele entrando em estado de ameaça, ele vai liberar adrenalina. Por que ele vai entrar nesse estado de ameaça? Porque você identificou alguma coisa que te fez mal, é só isso. Gente, basta uma tristeza, basta uma decepção, basta um pensamento negativo para fazer você entrar em luta e fuga. Só para você ter uma ideia, pessoas que são muito ansiosas, tá? Que são diagnosticadas aí com TAG, né? O transtorno de ansiedade generalizado. Elas acabam tendo ali o quê? Como sintoma, taquicardia, que é a aceleração do coração. Por quê? Porque é muita adrenalina. É muita adrenalina. Gente, hoje, com todo esse avanço da psicologia, da tecnologia, da medicina, da revolução NBIC, né? Que é a nanobiotecnologia, informação e cognição, a gente consegue eliminar isso rapidamente. Em poucas sessões isso já é resolvido, uma pessoa que sofre de ansiedade, tá? Mas vamos aqui o que interessa, né? Vamos ao que interessa desse vídeo. Então, se você se sentiu mal, triste, se sentiu em ameaça, então eu vou te dar um exemplo, tá? Eu não gostei do que minha sogra falou pra mim, é um exemplo. Eu fui no trabalho e a minha colega de trabalho falou isso e aquilo pra mim. Eu fui no final de semana e meu final de semana não foi legal, não foi do jeito que eu queria, eu tô meio chateado. Gente, é qualquer coisa boba, vocês estão entendendo? É qualquer coisinha que me fez ficar preocupada, triste, com raiva, sentimentos desse tipo, tá? Que são sentimentos que nos tiram ali do nosso centro, tá? Que nos tiram do nosso bem-estar. Então, qualquer sentimento que te tirou do bem-estar,
você vai acionar o famoso luta e fuga sem você ter a menor ideia. Ele não tá nem aí se você sabe ou não. Ele é acionado imediatamente. Então, gente, antigamente, tá? Até para eu dar uma contextualizada e você entender um pouco mais sobre isso. Antigamente, o homem primitivo, ele acionava esse luta e fuga. Ele acionava esse luta e fuga toda vez que ele se sentia ameaçado, porém numa ameaça real, que era, por exemplo, quando ele ia caçar o alimento, né, que o alimento não estava lá no supermercado, mas o alimento era o animal e ele tinha que matar o leão, e aí ele acionava o luta e fuga, porque como que ele ia matar um leão? Então provavelmente ele até fugisse do leão, porque o leão não ia ser alimento ali para ele. Ele esperaria encontrar um outro animal mais fácil de ele poder matar, e aí sim ele lutaria. Então era um modo como o homem primitivo, ele lidava com as ameaças da vida real, tá? Porém, gente, a gente teve uma revolução, a gente teve uma evolução ontogenética e filogenética. Então, o homem evoluiu dessas duas formas. E o nosso cérebro evoluiu, a nossa mente evoluiu. E hoje a gente tem um sistema de percepção, a gente tem uma área executiva dentro do nosso cérebro que faz para nós as coisas. É como se você tivesse uma secretária e você não sabe disso. Agora pensa naquela secretária que sabe até mais do que você. É mais ou menos assim que funciona o seu cérebro hoje, tá? Com essa evolução. Então a gente tem toda essa parte dentro de nós e a gente tem que aprender a usar ele a nosso favor. Então o que eu quero ensinar para vocês? Eu quero ensinar o seguinte: o seu cérebro ele vai disparar o luta e fuga, independente se você tá num perigo real ou imaginário. O teu cérebro ele não detecta essa diferença. Então você pode acionar por você estar numa situação de um assalto, por exemplo, uma situação real, ou você pode acionar o luta e fuga simplesmente porque você lembrou de uma fala que tacou você, uma fala que cortou, porque às vezes a palavra rasga mais do que uma própria arma. O rasgo interno é tão forte, a dor interna é tão forte, só que a gente não vê a dor interna, mas ela é tão forte que às vezes chega a doer mais do que se a gente machucar de verdade. Então o nosso cérebro ele não sabe se é real ou imaginário. Então o que você precisa saber? Você precisa saber que você tem uma bomba atômica dentro de você e que você não pode deixar ela explodir. Então, assim, se você ficar o tempo inteiro na adrenalina, liberando o luta e fuga o tempo inteiro, você não vai se suportar. Inclusive, um corpo que fica o tempo inteiro liberando adrenalina, uma hora vai dar alguma coisa nesse corpo, gente, não tem como. A adrenalina, ela faz um monte de coisa aqui, nossa pupila dilata, o nosso coração acelera, a atividade do estômago paralisa, então mexe com o nosso organismo. Então é uma coisa que não é pra gente ficar o tempo inteiro, e a gente sabe disso. Porém, como se acalmar? É isso que a gente se pergunta. Como que eu faço para me acalmar? É isso que eu vou ensinar você agora. Então você já aprendeu a detectar o luta e fuga, que é quando você não está legal, que é quando você está sentindo raiva, medo, dúvida, frustração, sentimento de incompetência. E aí o que você vai fazer? Você vai aprender a mudar o foco. Eu ensinei isso num outro vídeo. Depois vou deixar aqui o título para vocês veem aqui e aí vocês podem acessar lá também, tá bom? Mas é assim, gente, a hora que você detectar que você está em luta e fuga, você só precisa mudar o foco de atenção. Só isso que você precisa fazer. Olha que simples. Se a gente fizer isso, a gente não precisa tomar remédio. É claro que depende do caso, né, gente? Eu tô falando aqui para pessoas, assim, que têm um autocontrole, mas que se vê ali em algumas situações com dificuldade. É diferente de uma pessoa que em todos os momentos sente uma dificuldade. Então isso você vai ver com o seu médico, com o seu psicólogo, tá bom? Mas assim, a gente tem esse poder de se acalmar, assim como a gente tem o poder de ficar extremamente nervoso. E tudo isso é conforme a gente alimenta esse pensamento. Então, se você se sentiu mal, se você tá lembrando de uma situação que tá te causando um desconforto, muda o foco. Fala pro seu pensamento, agora eu não vou falar com você porque agora eu não tô legal, depois eu penso nisso. Você vai esperar um pouco, não é que você não vai resolver, tá? Você vai demorar um pouquinho, porque na hora que a gente tá ali a mil, a gente não consegue pensar, a gente não consegue formular aquela parte inteligente, nossa, ela dá uma sumidinha ali nessa hora. Então espera essa inteligência voltar, que daí sim você vai poder decidir essa situação. Enquanto isso, você se acalma como? Falando depois eu penso nisso,
e se ocupando com alguma coisa. Vai fazer alguma coisa que ocupe de verdade a sua mente. Foca a atenção em algo de verdade, tá bom? Então, se você for pegar algo para fazer, pegue de verdade aquilo. Começa a falar com você. Se você tiver uma reunião para entrar, então você vai falar, agora eu vou para essa reunião, não posso pensar nisso. E vai vir esse pensamento, vai falar, agora eu tô na reunião, eu tenho que ouvir o que ela tá falando. Agora eu tô no vídeo aqui da Patrícia, eu preciso ouvir o que ela tá falando isso. Presta atenção aqui em mim, dá um jeito aí de você mudar o foco. Olha a blusa dela é azul, aqui tem rosinha, esse chale que ela tá. Então começa aí a mudar o foco, tá bom? Onde você estiver, não importa, importa que você tem o poder de escolha, é isso que eu quero te ensinar, como você usar ele, tá certo? Então a primeira coisa que você vai fazer é isso, depois disso você vai focar atenção. E só o fato de você fazer isso, você já vai se acalmar, porque depois de 20 minutos você vai liberar um novo neurotransmissor, que pode ser um neurotransmissor que traga calma, que traga paz, que traga bem-estar, tá? Gente, essa é a química que vai regular o nosso organismo, essa é a química que passa na nossa corrente sanguínea e faz a gente enxergar dessa forma. Dentro do nosso sistema, então como a gente tem um modo, né, no luta e fuga, a gente tem um outro modo, que é o modo do sistema razão, que é o modo criativo, que é quando eu passo a dirigir a minha vida. E dentro desse modo, a gente tem a nossa percepção é a forma da gente enxergar as coisas fora, mas ela é influenciada pelo neurotransmissor que a gente está no momento. Se você olhar no momento de raiva para aquela situação, você vai querer matar a pessoa. Se depois de um tempo você se acalmar e olhar para aquela situação, você vai estar falando assim, ai, coitada dela, não é bem assim. Gente, é péssimo ficar na raiva e na coitada, raiva e coitada. Isso é um modo disfuncional, isso é um modo de luta e fuga, tá? Então não é legal também a gente ficar no modo da coitada. Por quê? Porque a gente tá ali desenvolvendo todos esses sentimentos que a gente chama de sentimento inferior que vem no luta e fuga. Então sai disso. Dentro do sistema razão, você passa a enxergar de outra forma, você passa a enxergar as coisas de uma forma funcional, você passa a enxergar as coisas de uma forma que você se torna capaz e você vai passar a se tornar capaz de emagrecer. Como? Decidindo emagrecer. Não pensa no como você vai fazer para emagrecer, só decide, lembrando que você tem um sistema que funciona dessa forma. Você tem a percepção, que é você poder olhar para as coisas e poder enxergar e poder ouvir e poder ter uma interpretação. A sua mente faz essa percepção para você, tá? Então, enquanto você tá aqui falando comigo, a sua mente, ela tá organizando o pensamento que tá entrando, ela tá organizando a informação que tá entrando, ela tá fazendo a leitura, ela tá entendendo, ela tá trazendo todo esse conhecimento para dentro de você. Você tem a consciência. A consciência é o seu poder de decisão. Então, é isso que eu vou ensinar você a fazer agora, tá? Você usar o seu poder de decisão. Então, você pode dizer sim ou não, e você pode escolher o que você quiser. E a sua área executiva, que é a terceira área aqui, né, para eu terminar de explicar para você, é a área que executa as coisas para você, tá? Então, eu vou te dar um exemplo. Se eu falar para você agora, levanta a mão. Você levantou a mão mesmo? Ou você não levantou a mão? Eu vou te dizer uma coisa, você só vai levantar a mão se você quiser levantar a mão. Mesmo que eu te peça, você não vai fazer se você não consentir, se você não quiser fazer. Então, nós temos um corpo que obedece ao nosso querer, certo? E esse corpo que obedece ao nosso querer, ele responde à nossa decisão. Então, gente, a gente precisa aprender a usar isso. Então, o que eu quero que você faça? Eu quero que você decida. Eu quero pôr aquele basta. Chega de me impedirem de emagrecer. Chega de eu mesma me impedir de emagrecer. Eu quero emagrecer. Mas como que isso vai acontecer? Tua mente vai perguntar pra você vai falar, eu não sei, eu não vou pensar nisso agora, mas é isso que eu quero. Manda aí a área executiva fazer pra você. Você tem um corpo que responde ao que você quer. A área executiva se vira aí, eu quero conseguir emagrecer. Do mesmo jeito que você decidiu ou não levantar a sua mão, e se você levantou é porque você quis, você tem um corpo que responde automaticamente ao que você quer. Então, se você se colocar nessa posição nova de determinar, nada vai mais me impedir de emagrecer, chega,
desse impedimento para eu emagrecer e você decidir isso e falar, a partir de agora eu não sei como, mas eu quero emagrecer, se vire aí área executiva, mas faça isso acontecer e você poder passar a bola para essa secretária que está aí trabalhando para você sem você saber, você vai aprender a usar o cérebro a seu favor. Então, se você gostou desse vídeo, compartilha com mais pessoas para que elas tenham também esse conhecimento e aguarde o próximo vídeo que eu vou explicar mais para você sobre como usar o seu cérebro a seu favor. Super beijo e que você aprenda e faça um bom uso dele para você.